Existe uma relação curiosa entre ignorância e barulho. Não apenas o barulho físico, mas o excesso de estímulos, opiniões, distrações e informações que ocupam constantemente a atenção. Em um mundo onde tudo compete pelo olhar, pelo tempo e pela mente, o silêncio se tornou raro. E talvez não por acaso, mas porque o silêncio exige algo que nem todos estão dispostos a enfrentar: a própria consciência. A ignorância, nesse contexto, não deve ser entendida apenas como falta de informação. Muitas vezes ela não está relacionada ao quanto alguém sabe, mas ao quanto alguém evita olhar com profundidade para aquilo que já está presente. Existe uma diferença entre não saber e não querer saber, e é nessa diferença que o barulho ganha espaço. O barulho funciona como uma espécie de proteção. Ele preenche o espaço que poderia ser ocupado por questionamentos, dúvidas e reflexões mais profundas. Quando a mente está constantemente ocupada, não há tempo para investigar, não há espaço para desconstruir ideias, revisar crenças ou perceber contradições internas. O excesso de estímulos cria uma sensação de movimento, de atividade, mas esse movimento nem sempre representa avanço. Muitas vezes ele apenas impede a parada necessária para que algo seja realmente compreendido. Preferir o barulho, portanto, pode ser uma forma de evitar o desconforto do silêncio, porque no silêncio certas coisas começam a aparecer, pensamentos que foram ignorados, emoções que foram deixadas de lado, dúvidas que nunca foram respondidas. O silêncio não cria essa ideia, ele apenas revela o que já estava ali, e essa revelação nem sempre é agradável. Para alguém que não está acostumado a lidar com esse tipo de exposição interna, o barulho se torna uma alternativa mais fácil. Ele distrai, entretém e ocupa, dá a sensação de que algo está acontecendo, mas quando na prática nada está sendo aprofundado. E com o tempo, essa preferência deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser um padrão. A pessoa não apenas está no barulho, ela precisa dele. Essa necessidade constante de estímulo cria uma dificuldade crescente de sustentar a atenção em algo mais denso. Leituras prolongadas se tornam cansativas, conversas profundas parecem excessivas, momentos de introspecção geram inquietação. Não porque a pessoa não seja capaz, mas porque não está habituada. A mente acostuma com um ritmo rápido, fragmentado e superficial, e qualquer tentativa de desacelerar passa a ser percebida como desconforto. Nesse ponto, a ignorância se reforça, não pela ausência de acesso à informação, mas pela incapacidade de permanecer tempo suficiente com algo para realmente compreendê-lo. O conhecimento exige permanência, exige atenção contínua, disposição para lidar com complexidade e, muitas vezes, a paciência de não ter respostas imediatas. O barulho, por outro lado, oferece o oposto: fragmentos rápidos, opiniões prontas e conclusões simplificadas. E é exatamente isso que o torna tão atraente para quem não quer se aprofundar. O barulho entrega a sensação de entendimento sem exigir o processo de compreensão. Ele oferece respostas rápidas para perguntas complexas, reduzindo a necessidade de reflexão. E quanto mais alguém se acostuma com esse tipo de consumo, mais difícil se torna sustentar o esforço necessário para pensar de forma independente. Outro aspecto importante é que o barulho também dilui a responsabilidade. Quando alguém está constantemente exposto a opiniões externas, existe uma tendência de adotar posicionamentos sem examiná-los com cuidado. A pessoa passa a repetir ideias que ouviu sem necessidade de entendê-las. Isso cria uma falsa sensação de clareza, como se houvesse um posicionamento definido, quando na realidade existe apenas reprodução. A ignorância nesse caso não é passiva. Ela se manifesta como uma espécie de resistência ativa ao aprofundamento, não porque alguém conscientemente rejeita o conhecimento, mas porque evita as condições necessárias para que ele aconteça. E o barulho é uma dessas condições evitadas. Ele impede a pausa, bloqueia a introspecção e mantém a mente ocupada por estímulos constantes. Existe também um fator emocional envolvido. Pensar profundamente pode levar a conclusões desconfortáveis, pode revelar incoerências, questionar certezas, desmontar convicções que foram construídas ao longo do tempo e que a pessoa acabou se acostumando no fim. Esse processo, embora necessário para o crescimento, não é fácil. Ele exige disposição para lidar com incerteza e, muitas vezes, para abandonar ideias que antes pareciam sólidas. Diante disso, o barulho oferece uma alternativa mais confortável. Ele mantém as certezas intactas, evita o confronto interno e permite que pessoas continuem operando dentro do mesmo padrão. Não há necessidade de revisar nada, porque não há espaço para
questionamento, e assim a ignorância se mantém, não por falta de oportunidade de aprender, mas pela escolha, consciente ou não, de não se expor ao processo de aprendizado real. No entanto, é importante reconhecer que essa dinâmica não é exclusiva de algumas pessoas. Em maior ou menor grau, todos estão sujeitos a elas. O ambiente atual favorece o excesso de estímulo e a tendência de buscar distração é natural. A diferença está no nível de consciência sobre esse comportamento. Quando ele não é percebido, se torna dominante. Quando é reconhecido, ele pode ser ajustado. Sair do barulho não significa rejeitar completamente o mundo externo, mas desenvolver a capacidade de criar espaços de silêncio. Espaços onde a mente não está sendo constantemente alimentada por estímulos, mas pode observar, refletir e organizar pensamentos. Esses momentos não precisam ser longos, mas precisam ser consistentes, porque é na repetição desse processo que a profundidade começa a se desenvolver. Com o tempo, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser produtivo. A mente se acostuma a sustentar a atenção e lidar com ideias mais complexas, a questionar de forma mais estruturada, e nesse processo a ignorância perde o espaço. Não porque todas as respostas são encontradas, mas porque a relação com o conhecimento muda. De algo passivo e superficial passa a ser algo ativo e investigativo. No fim, a preferência pelo barulho não é apenas uma questão de hábito, mas de direção. Ela indica uma escolha, muitas vezes implícita, por evitar a profundidade. E enquanto essa escolha se mantém, a ignorância encontra um ambiente favorável para continuar, não como ausência de informação, mas como ausência de reflexão. Por outro lado, quando o silêncio é incorporado, mesmo que de forma gradual, algo começa a mudar. A mente se torna menos dependente de estímulos externos, mais capaz de sustentar a atenção e mais aberta ao questionamento. E é nesse espaço que o conhecimento deixa de ser apenas algo consumido e passa a ser algo construído. Talvez o ponto central não seja eliminar o barulho, mas perceber o quanto ele está sendo usado como fuga, porque enquanto o barulho ocupa tudo, não sobra espaço para nada. E sem espaço não há profundidade. Sem profundidade não há compreensão, e sem compreensão, a ignorância não apenas permanece, mas se fortalece. No fim, a questão não é se o mundo é barulhento, porque isso já é evidente. A questão é se existe disposição para, mesmo dentro desse cenário, criar momentos de silêncio suficiente para pensar, porque é nesse espaço, muitas vezes evitado, que começa qualquer possibilidade real de entender não apenas o mundo, mas a si mesmo.